A Bíblia em 100 dias com o pastor Fábio Bentes. Olá, seja bem-vindo ao nosso propósito de atravessar a Bíblia em 100 dias. Para a gente poder conhecer as histórias mais significativas, mais representativas da Palavra de Deus, para que a gente tenha a nossa vida transformada. A gente está no dia 4, hoje eu vou contar a história a respeito de Noé e o dilúvio. E você vai encontrar essa história no Gênesis, do capítulo 6 até o capítulo 9, tá bom? Noé é uma figura super importante na Bíblia e na história da humanidade. Afinal de contas, presta atenção, assim como todo mundo é descendente de Adão, todo mundo também é descendente de Noé. E eu vou explicar para você o porquê. Deus observou a maldade e a corrupção generalizadas entre os seres humanos. E aí, Deus decidiu que iria enviar um dilúvio, que iria destruir toda a vida existente na Terra. Inclusive, a leitura de hoje é sobre essa situação. A gente pode ler em Gênesis 6, versos 5 a 8, o seguinte: O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal e o tempo todo. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra e isso lhe cortou o coração. O Senhor então disse: Eliminarei da face da terra o ser humano que eu criei, e com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves do céu. Mas Noé encontrou favor diante do Senhor. E é com essa frase final que eu quero dar sequência à nossa história. Noé encontrou favor diante do Senhor. É claro que eu preciso mencionar a expressão Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Isso, pessoal, é uma antropopatia, tá bom? O que é a antropopatia? É você atribuir um sentimento humano a seres não humanos, que poderia ser, por exemplo, um animal, mas no caso está sendo atribuído a Deus. Deus não se arrepende, mas foi o sentimento humano que o autor encontrou para transmitir a sua ideia. Mas vamos seguir com o fato de que Deus resolveu poupar Noé e a sua família. Mais para frente no texto, a gente vai ler que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e ele andava com Deus. Deus então instruiu Noé a construir um grande barco que a gente chama de arca, e Deus dá inclusive as especificações sobre as dimensões desse grande barco: o comprimento, a largura, a altura, o número de pavimentos, a madeira que deveria ser usada, o revestimento que deveria ser usado, etc. A arca deveria abrigar Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, com as suas respectivas esposas, e também deveria abrigar casais de toda a espécie de animal que Deus iria trazer até Noé. Noé não iria precisar buscar esses animais, tá? Noé deveria também juntar suprimentos para que ele, sua família e os animais sobrevivessem durante o tempo em que estivessem dentro da arca. E Noé seguiu fielmente as instruções de Deus. E quando o barco estava pronto, ele e a sua família entraram na arca. Deus também fez com que os animais entrassem na arca, e conta o texto bíblico que quem fechou a porta da arca foi o próprio Deus. 7 dias depois de a arca ter sido fechada, o Senhor fez chover por 40 dias e 40 noites. E ele abriu também as comportas subterrâneas das profundezas da terra. E tudo isso submergiu todo o planeta na água. Esse evento, pessoal, destruiu tudo o que havia fora da arca. Depois de muitos meses, praticamente um ano, as águas foram baixando e a arca ficou presa nas montanhas de Ararat, é a região da atual Turquia. Noé então soltou um corvo, mas ele voltou porque ele não tinha onde pousar. Noé fez o mesmo com uma pomba e ela também voltou, também porque não encontrou um lugar para pousar.
Na segunda vez em que soltou a pomba, Noé percebeu que ela voltou com um ramo de oliveira no bico, indicando que as águas já estavam baixando. E na terceira vez em que ele soltou a pomba, ela não voltou e Noé entendeu que as águas já haviam baixado e que a pomba não voltaria mais porque ela já tinha encontrado um lugar para viver. Depois de terem passado aproximadamente um ano dentro da embarcação, Noé, sua família e os animais saíram da arca. E Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, agradecendo ao Senhor pela salvação que ele havia proporcionado para ele e para sua família. Nessa ocasião, Deus prometeu que nunca mais iria destruir a terra com um dilúvio. E como sinal dessa promessa, Deus colocou no céu o seu arco, que as pessoas chamam de arco-íris, né? Como um marco dessa aliança que ele fez com Noé e com todos os seus descendentes, ou seja, uma aliança com toda a humanidade. Pessoal, dos ensinamentos que esse trecho tem para nós, qual que eu gostaria de destacar hoje? A história de Noé é uma das mais emblemáticas histórias de salvação da humanidade. É por isso que a história dele é citada no Novo Testamento por Pedro como um referencial da salvação futura que está reservada a todas as pessoas que têm temor de Deus. Noé e a sua família escaparam de um juízo de Deus, em que Deus usou um dilúvio para acabar com a vida na terra. Como eu já expliquei, a Bíblia diz que Noé foi um homem justo, bom, que tinha uma boa consciência diante de Deus. Então, a história de Noé é uma história de integridade. E vivendo em integridade, Noé deixou um legado de virtude para as gerações futuras. Ele é para nós um exemplo e um modelo a ser seguido. Noé vivia em um mundo mau, mas viu Deus providenciar salvação para ele que vivia em integridade. A gente deve abraçar o desafio de crer que vai ser assim também com os filhos de Deus. Nós devemos esperar que Deus, pelo sacrifício de Jesus, nos salve do juízo eterno que vai chegar para todas as pessoas, de todos os lugares, de todas as épocas. A gente tem a confiança de que assim como Noé e a sua família foram salvos da destruição, nós também vamos ser salvos da condenação eterna que aguarda todos aqueles que não têm temor de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família. Mande o link do grupo para os teus amigos, colegas, familiares, para que eles possam também ter esse contato com a palavra de Deus, possam ter a vida transformada pela palavra de Deus.